Na aula de hoje vamos falar sobre escopo. Escopo em JavaScript é um assunto complicado para quem está iniciando na linguagem. Podemos definir escopo como uma coleção de variáveis, bem como as regras para acessar essas variáveis pelo nome. Algumas palavrinhas elas estão associadas diretamente ao escopo, que são elas closure, a palavra reservada this, namespace, function scope, global scope e lexical scope. Tá? Essas três últimas a gente vai tratar um pouco na aula de hoje. Então, um exemplozinho seria: somente o código interno de uma função pode acessar o escopo dessa função. Tá? Somente o código interno de uma função pode acessar o escopo dessa função. Então, deixei já um exemplo pronto aqui, com uma função function1. Tá? Então, para eu chamar essa função one, eu coloco o nome dela, abro e fecho parêntese para fazer a invocação e vou apertar F7 aqui para executar. Lembrando que isso daqui está no Sublime, nas aulas anteriores nós vimos como fazer essa configuração. Tá? Se você ainda não assistiu, assista para aprender a fazer todas as configurações necessárias. Então F7, então ele me imprimiu 1 aqui. Vou criar agora, copiar para acelerar, de ganhar tempo, e eu vou criar uma segunda função chamada to. E ela vai imprimir também, vou ter também uma variável a, e ela vai imprimir o valor de a internamente. Então eu vou colocar aqui embaixo to e vou mandar executar. Então 1 e 2 foram o resultado. Tá? Então esse valor de a, essa variável a, ela só existe dentro da função one. E a variável a que está aqui embaixo, com o valor 2, só existe dentro da variável to. Vocês podem confirmar isso quando eu chamo as duas separadas. Tá? Eu posso ter também escopos aninhados. Tá? O que é um escopo aninhado? Eu vou ter um escopo mais interno e um escopo externo. Então, vamos ao exemplo. Só comentar essas duas linhas aqui. Então, eu poderia criar uma função chamada alter. E dentro dessa função, eu vou declarar a variável a. E vou colocar o valor 1. E aí eu vou criar uma outra função dentro da função alter, chamada inner. E ela também vai ter uma variável declarada, que vai ser a variável b. E eu vou ter um console log que vai somar os dois valores. Ok. Beleza. Eu tenho a minha função alter, que é a função externa. Eu tenho uma função mais interna, que é a inner. Então, a função inner está dentro do escopo da função alter. Se eu chamar a função inner dentro da função alter, ela vai ser executada. Ok? Então, vou colocar aqui mais um console log com o valor de a, que é o que foi definido aqui. E agora, eu vou chamar essa função alter. Vamos ver o que ela me imprime. Imprimiu 3 no somatório de A mais B, que está correto, e 1. Agora, se eu tentar chamar inner, que está dentro do escopo de alter, aí, inner is not defined, ou seja, ela não fica visível. Então, é uma boa forma de encapsular o comportamento. Então, meu código de fora não sabe que a função inner existe. Ela é utilizada dentro da função alter. Então isso aqui é muito bom para poder fazer encapsulamento. Agora, se eu criar uma variável aqui fora de alter, vou colocar aqui a variável a. A variável a valendo 3. Tá? Qual o valor que vai ser impresso aqui?
Se vocês quiserem um tempinho para testar, pausem o vídeo. Então, o valor que vai ser impresso de A aqui vai ser o valor que está dentro da função. Então, eu coloco a variável A novamente, e essa variável A, dentro do escopo de alter, ela que vai passar a valer, né? Se vocês observarem aqui o próximo console log que eu vou colocar, que é o console log A, mas fora da função alter, olha o resultado que vem, 3. Então, eu declarei uma variável A aqui com o valor 3. E aí eu coloquei uma função alter e dentro dela eu declarei uma outra variável chamada A. Variável com o mesmo nome, mas é outra variável, porque aqui é outro escopo. Ok? Então, como aqui é outro escopo, essa variável A que está rodando aqui é a variável criada no início da função alter e não essa variável aqui. Tá? Então, ela não foi sobrescrita, o valor não foi atualizado, né? Mas se eu fizesse isso aqui, aí eu estaria utilizando o valor que vem de fora, que é o Global Scope. Então, os valores que estão fora de função, você declara em qualquer lugar do seu código, isso não está encapsulado, ele se torna um valor global. Então, se eu executar agora aqui com F7, os valores vão ser diferentes. Tá vendo? Ele começou com 3, mas quando entrou aqui eu mudei para 1. Então eu fiz 2 mais 1, deu 3. Aí eu imprimi o valor de A, que aqui dentro ele mudou para 1, sendo que aqui fora ele também mudou. Ou seja, eu alterei o valor da minha variável global. E isso é um problema. Se você não estiver fazendo isso de forma premeditada, isso pode trazer vários bugs para o seu código. Então o ideal é que você não utilize nenhuma variável global, a não ser que isso faça sentido e muito sentido para você usar. E se aqui dentro da função alter eu declarar uma variável, vamos supor uma variável C, e colocar aqui o valor de 10, e agora passar a somar esse valor aqui, A mais B mais C, qual será o valor? Pausa o vídeo e tente fazer vocês mesmos. O valor aqui vai ser o valor de C mais o valor de B, que é 2, C é 10, B é 2, e o 1 eu sobrescrevi aqui. O A eu sobrescrevi aqui com 1. Então, isso daqui vai ser igual a 13. Aí, beleza, meu código vai continuar seguindo. E aí, aqui fora, eu pergunto para você. Vou dar um console log C. Lembrando que aonde eu mexi na variável foi aqui. Essa variável não existe no meu código, em lugar nenhum. Primeira vez que ela apareceu foi aqui, C. Tá? Então, isso aqui vai dar erro ou vai imprimir o valor de 10? O que você acha? Pode pausar o vídeo e verificar no seu próprio console, aí no Sublime. Então, vou executar aqui para vocês verem o resultado. O valor é 10. Mas, Jonathan, ele não tem lá, não declarei dentro do método da função alter. Eu não declarei dentro da função alter como é que ele conseguiu pegar o valor fora. Porque você não utilizou a palavra reservada var. Quando você usa a palavra reservada var, você está segurando o escopo. Então, eu sei que a partir do momento que eu declaro var, o meu interpretador ele não vai deixar essa variável aparecer fora do meu escopo. No ECMAScript 6, que é a nova versão do JavaScript, eu tenho uma palavrinha chamada let, que aí ela trabalha um pouco melhor essa questão do escopo. Tá? Então vocês percebem quanto é complicado trabalhar com escopo para quem está iniciando na linguagem. E para finalizar a aula, eu vou colocar aqui mais uma pegadinha. Eu vou declarar um for
tá? Um laço de repetição aqui for, e aí eu vou colocar a variável i. Então, como ficaria? Vou pedir para ele executar esse número de vezes aqui, 3, e eu quero que ele imprima o valor de i, ok? Vou só comentar esses outros consoles log aqui para não poluir o nosso console. Vou mandar executar. 0, 1, 2 é o comportamento esperado. Mas aí, olha só, console.log e fora do for. Olha o que vai acontecer. Ele ficou com o valor 3, porque dado o funcionamento do for, ele fez o último incremento aqui, passou para 3 e a condição é i menor que 3. Aí ele saiu do for. Aí o valor do meu i é 3. Ah, mas agora você pode se perguntar, não, mas tudo bem, a variável que está ali parece que está meio fora, não está dentro do escopo mesmo, não está aqui entre as chaves. Você pode argumentar isso. Vou colocar uma outra variável aqui então, chamada d. E aí eu vou deixar ela sempre com um valor de 15 aqui. E aí eu venho aqui embaixo, coloco mais um console log para imprimir o valor de d. O que você acha? Vai dar erro ou vai imprimir o valor de d? Vamos ver. Imprimiu o valor de d. Ou seja, a maioria das linguagens, para não falar todas, elas respeitam esse escopo. Então, se eu tenho um for e eu declaro variáveis dentro do for, eles não são visíveis, não ficam visíveis para quem está de fora do meu escopo. Mas no JavaScript, por causa dessa, digamos assim, desse bug, que é um ponto chato dele, então é preciso tomar cuidado, ele acaba expondo a variável. Então isso não é legal. Ele só vai respeitar mesmo o escopo da função, tá? Então, isso daqui poderia dar problema no seu código caso você tivesse uma variável d que fosse utilizar, enfim. Saiba que se você declarar uma variável dentro do for, ela vai ficar visível para fora do for também. Então ele segurou, né, o valor de d e expôs isso para fora do loop for. E o mesmo acontece com if. Tá? Se eu tiver um if aqui, eu vou botar true para ele entrar. Eu vou tirar essa variável d daqui e vou botar dentro do meu if. Mesma coisa vai acontecer. Ele também não respeita o escopo. Tá ok? Então essa é a aula de hoje. Esse daqui é um assunto até bem mais extenso que isso, mas só para dar uma pincelada nessa parte, para vocês não ficarem prejudicados quando forem desenvolver o código, ou forem trabalhar, ou dar manutenção, ou até por acaso descobrir um bug, procurar a causa de um bug aí. Tá ok? É isso, pessoal. Até a próxima!